Ele não vai só abrir o balanço da empresa, olhar linha a linha, fazer as projeções. Não, ele vai olhar o setor, vai olhar o desempenho do setor, vai olhar a empresa dentro do setor, vai olhar os principais concorrentes, vai olhar o fornecedor. Vocês chegam aí na empresa? Muito, sim. Muito. Olha só. Olá, pessoal. Bem-vindos ao Na Mesa com a Gestão. Nesse episódio, trouxe uma dupla que tira a emoção da equação, literalmente. São os analistas aqui da Bradesco Asset, responsáveis pelas projeções e análise das empresas. Tenho o prazer de conversar com Paulo Falcão, responsável pela análise de crédito privado, e o Bruno Dávila, corresponsável pela análise de ações. Tudo bom, senhores? Fala, Rafa, tudo bem? Obrigado por receber a gente aqui. Que isso, muito bom. Obrigado mais uma vez aí pelo convite, Rafa. Espero que a gente não fique em uma situação muito difícil aqui. Não, fica tranquilo que aqui é tudo muito fácil. Bom, vamos pro que interessa. Então, vamos aproveitar aqui a presença de vocês para a gente poder bater um papo e, de verdade, prometo não colocar vocês numa fogueira, talvez não muito grande. Não muito grande. Eu quero aproveitar a presença de vocês para a gente discutir o cenário atual e os impactos no desempenho das empresas. Em um ambiente de alta de juros, sabemos que o preço dos ativos é impactado negativamente em função da incerteza com relação à geração de caixa das empresas e um simples fato de valuation. Mas gostaria de saber, do ponto de vista de vocês, como esse cenário atual impacta suas análises e, claro, o balanço das empresas. Boa. Acho que se eu puder começar aqui, talvez, acho que quando a gente fala de taxa de juros, tem algumas, antes de a gente falar qual setor que é mais ou menos impactado, tem algumas formas que o aumento ou a diminuição da taxa de juros impacta as empresas, né? Então, assim, acho que tem 3 formas principais que o aumento de juros impacta a nossa análise, né? Em primeiro lugar, eu destacaria como uma restrição de crédito ou aumento de juros, ele pode impactar a geração de receita da companhia, né? O top line, o começo do resultado da companhia, né? Então, assim, você pega setores que dependem mais de concessão de crédito e que nível de taxa de financiamento, né? Então, por exemplo, construtoras, consumo que depende de crédito para comprar produto, né? Setores intensivos em capital, setores de infraestrutura, né? Então esse é um primeiro ponto que os juros impacta. E são empresas que, de fato, o crédito está muito inerente ao negócio, né? Perfeito, exatamente. Que as empresas dependem do crédito para gerar negócio, né? Então, assim, quem é consumidor ou cliente daquele setor depende de crédito e os juros acabam, obviamente, impactando, né? Depois, dentro do resultado, obviamente tem também o resultado financeiro da companhia. Então, a forma que ela se financia via dívida e o quanto essa taxa de juros aumenta ou diminui ali, o quanto ela paga de financiamento. Eu acho que, até aproveitando esse ponto, Bruno, e aí esse segundo ponto, ele é independentemente do setor que a companhia está inserida, né? Então, naturalmente, juros vêm de endividamento, então empresas que são mais alavancadas, independentemente do setor que elas estejam, vão pagar mais juros e por isso, sob essa ótica de alta de juros, elas vão estar mais suscetíveis a um risco maior. Perfeito, isso aí logicamente faz e pega todo mundo, né? Todas as empresas, todos os setores têm essa exposição e aí, dependente do setor, tem empresas que têm mais ou menos alavancagem, né? Então, outra coisa que é importante destacar é que não é porque um setor se beneficia ou se prejudica mais pela alta de juros que ele está imune. Porque você pode ter, dentro daquele cluster de empresa que se beneficia, você tem uma empresa mais alavancada e aí vai ser ruim para aquele setor, aquela empresa, né? E por fim, principalmente acho que pro lado de equity, né, tem a taxa de desconto do valuation, né? Então, o aumento da taxa de juros, ele impacta a forma com que a gente calcula o valor das empresas, né? Então, até acho que vale complementar um pouco, talvez falar do crédito, se afeta também a valoração do crédito ou não. Acho que um ponto importante quando a gente fala de taxa de juros e dá um zoom aqui na vida de crédito, quando você faz um retrospecto nos últimos 10, 15 anos e compara o nível de juros que você teve ali entre 1 e 2 anos e o número de pedidos de recuperação judicial das companhias, você vai ver que tem uma correlação muito alta entre 1, 2 anos de taxa de juros ali na casa de 2 dígitos e o crescimento dos pedidos de recuperação judicial,
Então, quando você olha 2011, ali 2015, 16, 2022, 2023, ainda que em menor proporção a 15, 16, mas existe essa correlação de juros altos e, consequentemente, mais alavancagem, mais pedidos de recuperação judicial. Né? Mas vocês acreditam hoje, olhando um pouco a situação financeira das empresas, elas estão melhores ou piores dos períodos até anteriores que vocês conhecem? Acho que esse é um bom ponto, né? Porque apesar de a gente estar entrando agora de um novo ciclo de alta de juros, né? Faz muita diferença o ponto de partida das empresas, né? E acho que agora, de forma geral, dá para dizer que a gente está entrando nesse ciclo com uma alavancagem, de forma geral, menor do que já teve em outros ciclos, né? Um endividamento menor das companhias. Assim, as companhias não estão hoje, assim, lógico, tem exceções, mas de forma geral, assim, olhando por cima, a gente entra num ciclo com alavancagem relativamente saudável, né? Então isso não é uma preocupação hoje, né? Sim. Acho que sob a ótica de alavancagem e também de liquidez, né? A gente consegue observar das companhias mais racionalidade na alocação de capital. E a consequência disso é que você passa a observar balanços mais líquidos. Né? Excelente, excelente. E quando a gente considera, claro que essa é a média, né? A gente está falando que na maioria das empresas, a gente tem empresas com uma alavancagem menor. Mas quando a gente começa a olhar alguns setores, vocês até já citaram setores mais intensivos em capital tal, mas se você pudesse destacar esses setores que nesse ambiente de taxa de juros mais elevado e talvez numa situação mais frágil, o que mais chama a atenção de vocês hoje no dia a dia? Eu sei que vocês estão olhando as mesmas coisas e o mais legal, gente, aqui é que a gente tem os caras que são fera aqui fazendo isso, mas cada um tem uma abordagem, eles estão olhando os mesmos números e o mais legal é ver a preocupação com eles com relação a cada uma dessas coisas. Por isso que eu estou provocando eles aqui e eu queria saber, considerando essa alta de juros, quais seriam os setores mais sensíveis a isso? Como é que você acha que seria a dinâmica? E acho que como você colocou bem, assim, apesar de o impacto ser o mesmo, tem formas diferentes que a nossa análise captura esse movimento, né? Então acho que quando a gente olha para o mundo das ações, que é um pouco mais o meu mundo, a gente, de certa forma, está olhando mais para a perpetuidade do negócio, né? Mais para o longo prazo. Então, assim, aumento de taxa de juros, talvez se você pensar de uma forma mais estrutural, ele diminui capacidade de financiamento, que é um pouco do que a gente falou lá para trás, né? Então, acho que os setores que, para mim, chamam a atenção, principalmente varejo, porque, enfim, menos poder de compra, menos acesso a financiamento, né? Para a construção civil tem um impacto, mas ele é menos sensível do que no varejo, até porque quando você está falando no financiamento imobiliário, que é um prazo de 30 anos ou mais, essa curva de juros também se mexe numa outra volatilidade, né? Então também tem um impacto, mas é uma magnitude diferente, né? E setores intensivos em capital de forma geral, né? Então, infraestrutura, concessões, etc., também são setores importantes. E essa é a outra ponta, né? É a empresa agora precisando, a gente fala do varejo, que às vezes depende da pessoa que consome tomando crédito, mas essa é a empresa que depende do dinheiro de terceiros para continuar crescendo e desempenhando o papel dela. Acho que esse ponto do varejo é interessante porque ele acaba capturando basicamente todos os impactos que a gente está falando aqui, né? Porque é um setor que é demandante de capital de giro, né? E toda vez que você tem muita demanda de capital de giro, você precisa que alguém banque no seu passivo isso, né? Geralmente isso é feito com dívida. Então, sob essa ótica, você também tem esse efeito. Acho que tem outro aqui que é importante, que são aqueles investimentos que são feitos em longo prazo, né? Então, quando você tem grandes plantas industriais, né? Quando a gente olha setor petroquímico, celulose, todos esses setores que envolvem projetos que são muito relevantes e eles têm um tempo de maturação. É muito importante você, na figura do gestor ali dos CFOs, olhar em que momento você está fazendo a sua conta de rentabilidade, né? Então, geralmente, quando você faz essa conta ou põe na sua conta esses juros mais altos, você está, em tese, trazendo um pouco mais de conservadorismo para o seu projeto, mas também não
não é tão comum, mas a gente observa decisões de investimentos que foram feitas considerando outro nível de curva, né? Então, é muito importante também olhar para as empresas que você está analisando, os investimentos que eles estão fazendo agora, quando eles vão maturar, né? E quais são todas essas premissas que foram utilizadas ali para calcular a rentabilidade e VPL desses projetos que são, em alguns setores, muito relevantes, né? Isso faz, assim, é o mesmo link que a gente fez com o grau de alavancagem dentro do setor, né? É olhar individualmente as empresas, saber como aquele determinado ciclo de investimento de um projeto, você está entrando no ciclo agora de alta de juros, né? Então, assim, por exemplo, tem empresas que estão terminando agora, e aí, obviamente, já pagou esse financiamento de uma planta nova, etc. Tem empresas que estão começando, né? Então também faz muita diferença, independente do setor, né? Sim. E assim, o que a gente tem que lembrar, até o pessoal que está acompanhando, tudo em investimentos na vida, acho que em tudo, a gente sempre fala de ciclos. Hoje a gente vive um ciclo de alta de juros, porque tem uma inflação um pouco mais alta, tem algumas outras incertezas que a gente vai abordar daqui a pouco, mas nada é para sempre. Nem o que é bom demais é para sempre, nem o que é ruim demais é para sempre. Então, o que eles estão abordando aqui principalmente são essas preocupações com relação ao cenário atual, que ele está impactando o futuro. Tudo que a preocupação deles, o que eles fazem aqui no dia a dia é pegar os números das empresas e torcer eles o máximo possível para ver, quase que me conta, qual que é a sua história. Eles vão ali trabalhando, projeções, eles promovem choques ali com relação aos números para ver onde que a empresa entrega, onde a empresa não entrega. E ainda nessa linha, tem algo que me chama a atenção, principalmente do momento que a gente está vivendo. Então, se é ciclo, a gente está respondendo aqui um pouco de taxa de juros em relação de inflação, atividade forte, mas tem um quê nesse momento de atividade forte que ele vem do lado fiscal. Então a gente tem uma expansão, a gente sabe o momento que a gente está vivendo, a gente sabe que o governo ele tende a ter um lado mais expansionista, então isso aí todo mundo conhece. A única coisa que me chama a atenção é que a preocupação atual ela está com relação ao caminho da dívida, para onde vai o nosso endividamento. Tem aspectos positivos, claro, porque a gente tem uma entrada importante de recursos, o crescimento desse ano do país vai para quase 3%, mas eu queria saber um pouco dessa influência, essa mecânica. O país aumentando o fiscal, a gente tendo mais expansão, incerteza, curva de juros subindo, mais dinheiro. O que sai dessa matemática? Tem alguma coisa positiva? É muito negativo? E eu sei que para os dois talvez a resposta seja totalmente diferente. Eu acho que, como a gente falou dos juros, a questão fiscal também ela tem alguns ângulos de ser olhada, né? Acho que do ponto de vista de trajetória de dívida, etc., como você falou, traz mais volatilidade, depois acho que vale a pena abordar um pouco mais sobre como essa volatilidade influencia a nossa tomada de decisão e análise, né? Mas também, como você colocou, é fato, né? Esse impulso fiscal, ele acaba gerando um crescimento que alguns setores, algumas empresas acabam se aproveitando, né? Então, assim, quando a gente olha, por exemplo, para o ano que vem, para 2025, hoje, se a gente considerar a Bolsa de forma geral, na média, as empresas vão crescer o lucro por volta de 20%, né? Então, assim, você vê que mesmo não é ruim, né? Não é ruim, pelo contrário, né? Mesmo num momento de aumento de juros, enfim, de algumas discussões macroeconômicas, no micro as empresas estão tendo bons resultados, né? E acho que é importante lembrar também que as empresas que a gente olha na bolsa, no crédito, esse nível de empresa que a gente está analisando aqui, via de regra, são as empresas maiores e vencedoras, né? Então, ainda que você tenha dificuldades econômicas ao longo do caminho, as empresas listadas que emitem crédito, etc., elas acabam muitas vezes até ganhando mercado por conta de dificuldade econômica, enfim, ganhando market share, né? Enfim, esse é um lado da história e o outro é a questão da incerteza macroeconômica, mas enfim, acho que a gente pode abordar depois um pouco, né? Tá bom. E ele me pareceu um pouco mais otimista, Falcão. Você tá assim também? É natural. A lista de equities versus crédito, né? Ah, já começou as piadinhas internas. Eu acho que nesse tema, Rafa, a gente tem que saber separar e assim, não é de hoje que a gente vive Brasil, a gente sabe bem aqui do nosso histórico, de todos os movimentos, enfim, volatilidade, mas separar o que é curto prazo e o que é longo prazo, né? Então, acho que em linha com o que vocês trouxeram, existem sim impactos positivos de curto prazo, mas, de novo, eles são de curto prazo e quando você coloca tudo na equação, você chega à conclusão que
é importante entender que lá na frente isso pode reverter, né? A gente sabe quais são os remédios que são necessários para uma expansão fiscal. Então, no net, isso tende a ser mais negativo, né, no meu ponto de vista. Mas acho que a ressalva do Bruno é muito importante, né? A gente acompanha e analisa aqui o universo de empresas que são as referências aqui nos setores que atuam, né? São as empresas que são listadas ou empresas que têm amplo acesso ao mercado de capitais. Então, de certa forma, quando a gente vai compor o portfólio aqui, a gente está muito atento a quem são os nomes que vão passar por isso e os nomes que vão ganhar market share com isso, que também acontece, né? Então, acho que esse é um pouco de como a gente aborda esse tema aqui, olhando um pouco mais no view de crédito. E até do seu lado do crédito, eu sei que quando vocês estão num processo de análise de uma empresa nova, ou uma emissão nova, ou mesmo revisitando aquela empresa, vocês não estão tão preocupados, claro que consideram bastante o momento atual da empresa de cenário, mas vocês consideram todas as projeções também de longo prazo e até o vencimento daquela dívida, um prazo que considera ali aceitável para aquele período que a gente vai ficar com aquela dívida. E você tem visto uma mudança com relação às análises que vocês têm feito, no sentido de, puxa, essa empresa talvez se fosse um período melhor, ela teria passado, agora com essa taxa de juros mais elevada e essa preocupação com relação ao fiscal, talvez eu não entraria nela. Vocês têm percebido algum viés assim, ou está tudo ainda mais relativamente tranquilo? Tranquilo não, né? Mas... Tranquilo é uma palavra sempre que a gente tem muito cuidado, né? Mas... de forma geral, o nosso view ele é muito positivo, tá? Acho que recapitulando um pouco do que a gente falou, né? Então, a gente está vendo empresas menos alavancadas, né? As empresas, de forma geral, estão mais líquidas, tem alguma racionalidade ali na decisão de investimento e de estrutura de capital. Então, o nosso view hoje ele é muito positivo nesse sentido, tá? É óbvio que, como analistas aqui, a gente precisa olhar sempre o micro, né? E aí cada setor passa por um momento, conta a sua própria história, mas de maneira geral a gente tem um view positivo. Tá bom, legal. E assim, vocês veem o Paulo aqui falando um pouco, o Falcão falando um pouco e o Bruninho falando um pouco, eles estão bem positivos, mas esses caras são muito duros nas conversas com os RIs. Eu sei que talvez tenha algum RI aí assistindo aqui a apresentação, vai falar, mas eu conheço esses caras aí, esses caras são bem duros, porque aqui eles estão trazendo um view um pouco mais institucional e até mesmo do dia a dia deles, mas eles têm uma obrigação fiduciária importante, que é, a partir do momento que eles recebem uma empresa para conversar sobre um follow-on ou uma nova emissão de ações ou mesmo uma debenture, eles precisam ter ali aquela sensibilidade com relação aos números de fato, e eles vão ter que trabalhar ali quanto dura normalmente um tempo de análise? Acho que no equity a gente... Assim, é um processo contínuo, obviamente, mas assim, acho que um início de cobertura a gente faz em algumas semanas, né? Mas a graça está justamente, né, aí, né? Assim, você continuar a olhar a empresa ao longo do tempo e refinando a sua análise e testando aquilo que você fez de projeção, né? E aí, falando um pouco do nosso trabalho de investidor, seja no equity ou seja no crédito, né? O que a gente faz na nossa análise é ver se a gente acredita naquelas projeções, o quanto a gente compra de fato aquele crescimento, aquele número, aquela margem, né? Então, assim, realmente testar todo dia as nossas premissas para ver o quanto a gente acredita e bota o dinheiro, bota a ficha em cima, né? Sim. E no crédito também? O crédito ele tem um dia a dia um pouco mais processual, né? Porque o investimento em crédito ele vem majoritariamente de emissões que são feitas no mercado primário. O mercado secundário tem sido cada vez mais relevante, a gente é muito, muito atuante nisso, mas se a gente for pensar numa análise padrão, do momento em que você participa de uma reunião de roadshow até a nossa governança de comissão e comitê de crédito, a gente está falando de 15 dias, né? Então,
você tem mais essa questão dos prazos, né, que precisam ser atendidos, mas uma vez que se toma a decisão de investir em um papel, o analista ele passa a ter esse emissor na carteira e aí a gente faz um acompanhamento muito semelhante ao que o time de equities faz, e aí você começa a compor a carteira de um analista, né? Então, mas via de regra são 2 semanas. Legal. Então, para você que está vendo aí de casa, esse time só faz isso o dia inteiro e o cara leva 15 dias, mais ou menos, para olhar a empresa. Assim, a gente não está falando só que ele vai abrir o balanço da empresa, e me corrijam, por favor. Ele não vai só abrir o balanço da empresa, olhar linha a linha, fazer as projeções. Não, ele vai olhar o setor, vai olhar o desempenho do setor, vai olhar a empresa dentro do setor, vai olhar os principais concorrentes, vai olhar o fornecedor. Vocês chegam aí na empresa? Muito. Olha Bom, só. eu tenho um exemplo bom. Esse ano eu tive uma oportunidade muito legal. Eu fui para a China esse ano. Uau, que legal. Eu cubro particularmente o setor de commodities, né? Então, o Rodrigo comentou de você no último episódio, verdade. né? Eu fui para a China esse ano para participar de uma feira de papel e celulose. Porque é isso, quando eu estou estudando um setor, para eu conseguir ter mais segurança, mais confiabilidade na minha projeção, eu preciso não só ouvir o que a empresa fala, mas também ter acesso à minha formação do meu conhecimento, né? Então, essa viagem, por exemplo, eu fui lá participar de reuniões com pessoas do setor. A China é um mercado importante de celulose, por isso a feira lá, né? Para poder ter uma percepção a respeito do preço e como isso ia impactar a Suzano, por exemplo, né? A Suzano e Klabin, que são as empresas na Bolsa Brasileira, né? Então, assim, ir na empresa, conversar com o concorrente, conversar com executivos, enfim, tudo que envolve aquela empresa, né? Nosso trabalho, de certa forma, é ser um especialista naquela empresa e naquele setor, né? E é basicamente isso, é um trabalho infinito, você pode sempre aprender mais, né? É um trabalho de muito aprendizado. E por isso que é tão dinâmico e por isso que é tão legal fazer esse trabalho, né? Eu acho que tem até pegar o gancho aqui do Bruno, que tem um ponto aqui que tem uma diferença aqui um pouco no processo, que é em relação à parte de estrutura, né? Em dívida, a gente compra contratos, né? Então, você tem uma relação contratual ali de fato. Você vai comprar uma debênture, você vai comprar uma nota comercial. Então, existem obrigações, deveres, direitos que partem dessa relação contratual. Então, quando você vai analisar uma operação de crédito, não só essa parte de avaliação do emissor, né, que envolve conhecer mercado, conhecer todos os stakeholders, mas envolve também entender a estrutura da operação que você está comprando, né? Então, se é uma operação que tem garantia ou não, né, qual é o perfil da garantia que está atrelada a essa emissão, se é uma alienação fiduciária de imóvel, uma cessão fiduciária de recebíveis, enfim, tem uma série delas. Quais são as cláusulas que estão previstas aqui nesse contrato que resguardam o seu direito como credor, né? Então, tem esse passo aqui no crédito que a gente faz aqui a 4 mãos, a gente tem um time jurídico que nos assessora nessa parte, mas é muito importante entender qual é a estrutura que está inserida essa operação e se existe algum grau de subordinação ou senioridade em relação a outros credores dessa empresa, né? Então, Entendi. E vocês chegam aí, por exemplo, se fala que tem um terreno, ou um maquinário, ou um imóvel, vocês vão até lá ver se existe, se está lá, bate na porta? Esse tipo de acompanhamento, ele geralmente, no nosso mercado, ele fica mais a cargo de um terceiro, né? Geralmente você tem a figura você está falando de um imóvel, você tem a figura de um avaliador, né? E aí você tem as grandes empresas de avaliação, isso também é parte aqui do nosso processo, é ter uma opinião sobre quem está prestando esse serviço de avaliação, então a gente tem essa preocupação, mas existem participantes aqui na estruturação que fazem esse trabalho, mas do nosso lado a gente recebe toda essa documentação, faz toda essa avaliação para corroborar ali com a visão ou não. Agora, existem operações que são mais específicas, que às vezes você está falando de atividades industriais que são um pouco mais diferentes, projetos, né? Eu acho que isso acontece bastante quando a gente faz avaliação de projetos, que
essa ida em loco ela se faz mais necessária, né? Então você de fato conhecer Parque Fabril, né? Entender ali a realidade que está inserida, o projeto é muito importante. Então vai depender muito do perfil da emissão e do emissor que você está avaliando, né? Então, alguns, de fato, você tem essa necessidade de fazer esse tipo de acompanhamento, auditoria. Outros não se faz necessário, mas aí é caso a caso. Entendi, legal. E vocês perceberam que eles são bem entrosados, cada um numa ponta, e a gente tem uma abordagem diferente aqui na Bradesco, que eu acho legal compartilhar. Os times de análise são separados. Quem faz crédito e está numa ponta do andar. Então, assim, a gente tem todo um andar de gestão, eles estão numa ponta do andar. Quem faz análise de renda variável, de ações, faz análise de ações e está em outra ponta. Quem faz gestão só de crédito. Quem faz gestão faz só gestão de renda variável. Então, assim, essa diferenciação é muito boa, mas deu para perceber que eles são bem entrosados. Então, eu queria saber, no dia a dia, vocês trocam figurinhas, vocês conversam? Como é que é ali, quando vocês têm um caso em comum? Como é que é a dinâmica? Acho que essa dinâmica é super saudável, né? Porque no final do dia a gente está falando muitas vezes sobre a mesma empresa, né? E é óbvio que a gente tem abordagens diferentes, horizonte de investimento diferente, forma de avaliar diferente. Mas muitas vezes precisa ter um choque de realidade e confrontar essas visões e discutir para tornar a análise mais robusta, né? E é comum casos onde o equity, de novo, que eu falei agora pouco tempo atrás, ele está olhando mais para o longo prazo, acreditando numa narrativa, acreditando numa mudança, numa disrupção em alguma coisa, e o Paulo vem me provocar e falar, putz, mas olha só, será que a geração de caixa do ano que vem ela vai ser suficiente para pagar a dívida? Né? Então, assim, esse choque de realidade ele é necessário, né? Não adianta eu só olhar para o futuro e só ver o sonho, de certa forma, e não pagar a conta de amanhã, né? Não, até porque, no caso do Paulo, a empresa pode ter um futuro brilhante, mas se um ano ela performar mal e faltar caixa e ela não conseguir pagar uma dívida, a história de dívida ali, ela meio que cessou, porque pode rolar uma compra antecipada de tudo e atrapalhar, rolar um vencimento antecipado de tudo e atrapalhar a dinâmica, até a bancabilidade da empresa naquele período, né? Não, sem dúvida. Acho que do ponto de vista de geração de valor, tem vários insights do time de análise de renda variável que são interessantes. E acho que a gente consegue contribuir exatamente nesse ponto que você comentou, Rafa. Às vezes, o viés ele está indo propor um caminho, e aí você tem ali algumas coisas que estão acontecendo no curtíssimo prazo, né? Seja uma assembleia de credores que estão sendo discutidas algum tipo de rolagem, que a gente também leva essas informações, esses inputs para eles estarem por dentro também do que está acontecendo do ponto de vista da dívida, né? De alguma forma, acho que a gente aqui consegue aproximar esses dois universos, que às vezes eu sinto que eles ficam, essas discussões elas ficam meio apartadas, assim. Então acho importante essa troca de informação, cada um com o seu viés, com o seu objetivo de análise, mas para que a gente consiga às vezes, enfim, contribuir alguma coisa que ele não pegou ou que eu não peguei, acho que é legal. Eu sei que os times estão crescendo bastante. Então, só para me atualizar aqui, atualizar o pessoal. Quantas pessoas tem no seu time hoje? No time de análise de high grade, nós somos 7 analistas contando comigo, né? Então, esse time ele tem uma divisão setorial, mas na área de crédito nós temos mais 2 analistas que ficam no time do high yield, né? Então, verdade. Nós temos áreas que são espelho, né? Então, a gente tem uma gestão high grade, uma análise high grade e o mesmo pro high yield, né? Gestores e analistas. E aí no total somos 9. 9. Isso. E você, Brunão? Legal, no nosso time é bastante similar. A gente também tem 7 analistas, eu estou dentro dessa lista. Também somos divididos setorialmente. Cada analista ali foca em 2 setores e olha as companhias do setor. E a gente também, próximo ali do nosso time, tem 2 analistas de ESG que também atendem análise de crédito, né? Então, atendem todos os setores, mas contribuem com essa geração de ideias, de conhecimento. Sim, puxa, então a gente está falando aqui de 9 no equity e mais 9 no crédito. Separados e cobrindo os mesmos setores, né? Então, assim, eu tenho um par no crédito. É isso que eu ia falar. No final, a gente acaba tendo pelo menos 2 pessoas cobrindo o mesmo setor e trocando informação. Então, a gente tem um time aqui na Bradesco Asset de 18 pessoas olhando empresas. Então,
Tá bom para vocês, pessoal? É bastante gente trabalhando em função de melhores retornos, melhores desempenhos, e o dia deles aqui você viu que não é fácil, porque 15 dias para fazer uma entrega não quer dizer que eles trabalham uma parte do tempo, é discussão intensa, buscar informação, evolução. Bom, excelente, pessoal. Muito obrigado pela contribuição. A gente tem muito material aqui para poder trabalhar. O pessoal que está de casa, acho que tem uma lição de casa importante aqui, estudar um pouco dos termos que vocês trouxeram, que eu sei que vocês gostam de analisar a empresa, eu sei que vocês gostam de olhar gráfico, mas considerem aqui que essa turma aqui fica 15 dias olhando uma empresa ali enfurnado. Tem muito conteúdo aqui. A gente coloca muito conteúdo disso nos nossos portfólios. Parece que o gestor só foi lá e comprou alguma coisa que ele achou atraente, mas os processos aqui são muito robustos. Muitos desses processos estão escritos na pedra, tem o compliance por trás. Então, eu gostaria que vocês se apropriassem disso, e agradeço muito a participação de vocês, valeu pela oportunidade. Obrigado, Rafa, foi muito legal, obrigado por me receber aqui, foi ótimo. Muito bom. Pô, obrigado, Rafa, e, enfim, conte sempre conosco. É isso aí. E para você que nos assiste de casa, por favor, curtam, compartilhem, manda para a família. A gente tem bastante conteúdo que a gente publica no YouTube, Instagram, o LinkedIn da Bradesco Asset. Então, muito obrigado. Se tiverem mais dúvidas, manda para a gente, porque a Vicky vai ajudar, porque eu prometi que eu vou sempre citar a Vicky nos nossos podcasts. E, gente, é isso. Valeu. Tchau, tchau. Obrigado, valeu. Valeu.